Bora lá, hoje nós estamos em mais um episódio do Engemori Podcast. O Engemori Podcast é um episódio onde a gente troca algumas ideias e conversa com profissionais da área e tenta elevar o nível de conhecimento e de consciência das pessoas que gostam da construção civil e que se interessam pela construção civil. Então hoje a gente está com o convidado Maurício Motim. Maurício Motim é engenheiro eletricista. Engenheiro civil, olha só, engenheiro civil. Vai contar para nós um pouco dessa história, né? Explico melhor depois. Nós temos a Gabizinha, que a Gabizinha é engenheira civil também, faz uns projetos de interiores, parece uma arquiteta. Então, às vezes, arquiteta, não, é engenheira civil. Maurício, vamos lá, se apresenta aí e vamos trocar essa ideia hoje. Vamos lá, então. Beleza, um prazer aí, Luiz, obrigado pelo convite, né? E primeiro vamos começar já então explicando um pouco como o engenheiro civil foi parar tanto na área de instalações prediais, né? O Alex é eletricista daí. O Alex, meu irmão, então, é engenheiro eletricista e até por aí que eu fui parar mais nessa parte aí, né, da engenharia. Me formei então em 2016 aqui na Univates e desde a faculdade já trabalhava com o Alex nessa área de projetos elétricos, né? Então ele já fazia subestação, projeto elétrico interno, para-raios. Então, desde o início da faculdade, já fui ajudando ele nesses projetos, né? E aí, ao longo dos anos, fui pegando gosto ali pela parte elétrica e também fui vendo que faltava mais profissionais nessa área, né? A gente recebia muito projeto de terceiros, né? Então, até às vezes para fazer um projeto executivo. Então, recebia um projeto muito simples e normalmente vinha junto já o projeto hidrossanitário, né? E via também, mas está muito simples isso aqui, não tem como executar. Então, logo que eu finalizei a faculdade, eu pensei, né? Vamos oferecer mais serviço então, né? Hoje ele pode oferecer só projetos elétricos, agora eu como civil dentro do escritório dá para ampliar isso. Então tinha sempre aquela, civil tem que fazer cálculo estrutural, né? Então fui analisando assim, o que nós temos na cidade. Um monte de gente já, né, bem madura nessa parte de alvenaria estrutural, de concreto armado, tudo mais. E na área de instalações prediais, quem é que era a referência? Não tinha. Ninguém, né? Quem é que é o cara de projeto hidrossanitário na cidade? Não tem. Não tinha, né? Verdade. De compatibilização de projetos, que a gente vai falar mais depois. Elétrico até tinha, que era o próprio Alex. Elétrico, ali, telefone digamos, também tinha. Isso, Então, era uma mulher mais velha, eu lembro. Não recordo. Na época da Zagonel, tinha uma mulher que fazia só projeto de internet e telefone, assim, sabe? Sim. Que hoje nem tem mais. Que hoje nem tem mais. Então, como tu disseste, né? O Alex era, digamos, a referência na parte de projeto elétrico, né? E eu vi que faltava nos outros nichos, né? E então fiquei mais nessa parte de instalações, depois fiz pós em BIM também, né? Que a gente vai entrar mais a fundo depois. E continuei, então, seguindo nessa levada aí para atender essa necessidade do mercado, né? E hoje a tua profissão é desenvolver projetos complementares de obras. Sim. Nosso escritório só trabalha com projeto de instalações prediais e compatibilização, é assim que a gente chama. Então, também tem essa nomenclatura de projetos complementares, né? Mas aí envolve também estrutural, envolve ar-condicionado, gás, né? Então, a gente atua especificamente com elétrico, hidrossanitário, gás para residencial e predial, sim, né? Para industrial, não. Cabeamento estruturado também, quando envolve parte de infraestrutura de rede lógica e tudo mais, né? Para agências bancárias a gente faz muita coisa. E a parte, então, de compatibilização, que é pegar toda essa gama de projetos de instalações prediais e integrar com arquitetura, estrutura e demais disciplinas, né? Onde, só para a galera entender, tá? Até pouco tempo atrás, ao menos nós aqui na nossa região, nós tínhamos os profissionais que faziam os projetos, né? Projeto elétrico, projeto hidráulico, aí vinha um projeto de CFTV e alarme, era a própria empresa do alarme que fazia, era uma coisa mais do profissional que estava desenvolvendo o projeto. O que mudou de lá para cá no sentido de ter essa empresa como a de vocês que faz todos os projetos? Qual é o benefício para a obra com relação a isso? Qual é o benefício para o cliente? Qual é o benefício lá para o arquiteto, né? O que melhora na vida dele lá também, sendo que ele também está deixando de prestar um serviço lá, né? Sim, sim. Nós sempre vimos uma falta de integração, né? De comunicação e colaboração entre profissionais, né? Então, ficava uma coisa muito isolada, que não é o que acontece na obra. Na obra está todo mundo executando, né? Tem muitos profissionais ao mesmo tempo, principalmente mais para o final da obra, né? E na fase de projeto acabava que, como tu disseste, contratavam um cara para fazer o alarme, outro para fazer a parte elétrica, o outro para o hidrossanitário, e eles não se comunicavam, né?
E faltava essa comunicação. Também era mais difícil, era tudo, né, sem muita comunicação, né? Por exemplo, hoje tem várias ferramentas aí para fazer essa colaboração, mas eram projetos independentes, né? Aí chegava lá, naquele ponto onde é que é para subir a tubulação de elétrica, estava descendo uma de esgoto, né? Ali estava a central de câmeras. No projeto do PPCI, bombeiro, tinha um hidrante ali, né? No caso de prédios. Então, eram projetos que tecnicamente estavam ok, porém não serviam para questão de execução, né? Porque nos locais que estavam previstas os equipamentos, estavam dando conflito, né? As interferências entre as disciplinas. Então, o principal benefício de tu integrar tudo isso é tu ver antes de ir para a obra todas as disciplinas já num ambiente virtual, que é a nossa ideia, construir no computador para chegar na obra com menos problemas, né? Sempre vai ter alguma coisa ou outra, né? Nós estamos tendo essa experiência com vocês agora, né? De uma obra que a gente começou e a gente, então, vai ter a conclusão disso no final. Mas é engraçado porque no início das nossas obras, o que a gente fazia? A gente tinha que fazer reunião com o encanador, com o eletricista, ou na festa de final de ano a gente trocava ideia, por quê? Porque eu tinha que chamar os dois e dizer, olha, tomem cuidado, né? Vai deixar uma espera de um vaso ali no banheiro. Cuida se não tem uma mangueira passando de um eletricista para não interromper um trabalho do outro. Então, às vezes na obra o pessoal ou se ajudava ou se prejudicava. Me parece que compatibilizando tudo isso a gente consegue ver em projeto já essas passagens e aí ninguém está atrapalhando ninguém. As esperas já são pensadas no estrutural. Então, vamos lá, acho que é uma coisa nova para nós, mas a tendência é que seja, na execução, uma coisa melhor também, né? Sim, sim. E não é nada de outro mundo, né? A questão é que o escritório que for responsável pela compatibilização, tem escritórios que são especialistas em compatibilização, exclusivamente isso, né? Então, eles recebem de terceiros, de obras grandes é mais nesse sentido, né? Recebem o mesmo formato BIM de terceiros, numa plataforma de gerenciamento de projetos em nuvem, e ali dentro eles vão apontando os clashes, que se chama, né? As colisões de disciplinas. O esgoto está batendo na viga, né? Manda e-mail pro calculista, faz um furo aqui. Então, tem alguém responsável por esse gerenciamento. Como na nossa realidade aqui, não vai ter uma equipe tão cheia, né, para fazer todo esse gerenciamento, então a gente concentrou tudo em um local só, né? Como a gente já faz os projetos de instalações, é muito mais fácil e direto fazer a compatibilização. Então... Quando tu fala em BIM, para a gente poder entender, e o pessoal que está em casa também poder entender... Sim. O que é o tal do BIM, né? Nos projetos, essa evolução de projeto chamada BIM. O que basicamente, para a galera que está em casa, a gente está falando para muito profissional, tá? Muito arquiteto, muito engenheiro, tem eletricista, tem encanador, tem todo mundo aqui. Mas basicamente, o que é fazer projeto em BIM? Certo. É um conceito de processo de produção de projeto, tá? Então, antigamente, papel, né? O pessoal fazia os projetos à mão. Evoluiu para CAD, simplesmente uma ferramenta de desenho computadorizada, né? Agora no BIM, não é mais feito o desenho a partir de linhas. A minha parede que eu faço, se eu fosse fazer um projeto arquitetônico, a parede no CAD, assim como no papel, eram duas linhas que representavam uma parede. No BIM, né, que é Building Information Modeling, modelo da construção virtual, modelo da informação da construção, desculpe, tu seleciona a ferramenta parede. E ali tu escolhe qual é que é a composição da tua parede. É uma alvenaria, bloco cerâmico 14, reboco 1,5 de cada lado, mais revestimento cerâmico. Então tu já faz a composição dessa parede para que tenha a espessura correta e quantitativos de materiais já automáticos, né? Então assim também funciona na parte de instalações. A minha tubulação de água fria não vai ser uma linha. Eu vou lá no meu software e seleciono tubo PVC rígido marrom, 25 milímetros e passo. Então vai estar com o diâmetro correto e com o quantitativo que eu posso extrair do software, né? E tem como fazer essa compatibilização dos projetos se o arquitetônico, por exemplo, não veio em BIM? Certo. Normalmente, ainda os profissionais de arquitetura não estão trabalhando em softwares BIM, tá? Por quê, Maurício? Qual é a dificuldade que a gente tem? A dificuldade de implantar essa ferramenta.
É custo, é trabalho, é estudo, é desenvolvimento, é Sim. correria, é tempo. Uhum. Eu vejo que os profissionais, até mesmo os que têm interesse nisso, eles me dizem, bah, eu quero ir para essa área, mas eu não parei para ver, eu não consegui implantar a ferramenta ainda. Qual é a dificuldade que o profissional está tendo? É uma resistência natural à mudança, né? Uma resistência que o pessoal tem de sair do formato CAD e ir para o formato BIM, né? Vai ter que fazer treinamento de software, treinamento de processo de projeto também, porque muda, né, a forma de como tu troca arquivos entre profissionais. Então, é uma mudança que gera um tempo aí, né? Uma linha de aprendizado que não vai ser do dia para noite, né? E treinar uma equipe inteira. Então, pô, tá dando certo assim, né? Tem bastante cliente, tem bastante obra, vamos indo. Mas já passou da hora de a gente ter essa modernização, né? Tá, mas e quais os benefícios, né, para o arquiteto em fazer Pro arquiteto, isso? principalmente, além da assertividade, né? E ter essa forma mais fácil de integrar e compatibilizar com os demais, é muito depois que tu tem o aprendizado, né? Consegue elaborar os projetos em softwares BIM. Software BIM é uma coisa e conceito BIM é outra, né? O software é qualquer software que faça modelos em BIM, que é o Revit, ArchiCAD. Agora, o profissional desenha, projeta uma planta baixa no Revit. Ele vai lá e seleciona depois a ferramenta de corte e pede, me gera esse corte aqui. Ele gera 30 cortes em 10 minutos, depois que lançou a planta baixa. Então o profissional ganha tempo. Ganha muito tempo, muito tempo. Tem que agora mandar para alguém renderizar. Tem uma ferramenta de renderização simultânea no Revit, por exemplo. No ArchiCAD também. Então, depois que tu domina o software, a tua performance é muito maior. Então né? a gente pode pensar que para o arquiteto profissional começar a trabalhar em BIM, ele vai ter que ter um investimento inicial, que é a contratação da plataforma, né, os treinamentos e tudo mais. E aí logo ele pensa, bom, eu vou ter que colocar esse custo no meu cliente. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que ele pegou o processo e que ele já entende, ele começa a ganhar tempo nos projetos. Então, teoricamente, ele poderia até cobrar menos depois lá na frente, porque um projeto que ele ficaria ali, sei lá, meses fazendo, daqui a pouco é semanas. Sim. E aí ele ganha volume e escala. Com certeza, então, médio prazo. Parar para pensar o processo de fazer em BIM, tu escala o teu negócio com relação a projeto. Isso é um grande benefício. Sim. Porque senão o arquiteto ele fica ali, ou outro profissional que faz projeto, ele fica contratando gente para escalar e ter volume, sendo que se ele tem uma plataforma, ele consegue escalar e ter o mesmo volume sem muita contratação de estagiários, desenhistas, arquitetos, enfim, né? Sim, vamos pegar de exemplo aí. Tu que trabalha bastante com projeto residencial, né? Tem muita alteração durante a obra. Aí o cliente decide mudar um dormitório lá, né? Um banheiro. O arquiteto vai ter que atualizar a planta baixa, 3, 4 cortes que ele fez manual, fachada, né? E ali no Revit ou no ArchiCAD, não. Ele vai atualizar a planta baixa, só. O resto é automático, né? Inclusive quantitativos. Então vai atualizar tudo automático. Ele já imputou as informações necessárias para o programa fazer todo essa geração de plantas automática depois, né? Então é um processo que vai demorar um pouco para pegar bem, né? Para conseguir absorver tudo que precisa para executar as tarefas do software ali, mas médio prazo, cara. Tu tem uma ideia de investimento? Por exemplo, um escritório de arquitetura, uma ideia de investimento para começar a trabalhar com essa plataforma BIM? Vai gastar 10 mil, 15 mil, 20 mil? Assim, eu trabalho com software BIM só de instalações prediais, tá? É uma empresa brasileira até, não é Autodesk, né, que produz o Revit, é uma empresa brasileira, da AutoQI. Ela é responsável pelos projetos estruturais, o software Eberic, que usam bastante aqui na região, né? E o QI Builder, que daí é o QI hidrossanitário, QI elétrico, tem todas as disciplinas. O de arquitetura, que é o ArchiCAD e Revit, eles são mais caros, tá? Deve estar aí uma mensalidade, que é tudo mensalidade hoje, né? Não deve é adesão, não tem nenhuma adesão. Não tem vitalício, é mensalidade. O meu também agora é vitalício. O meu cada licença é uns R$300 por mês. 4 mil por ano, 5 mil por ano. E cada computador é uma licença.
Então, eu tenho hoje 3 licenças no escritório, é quase R$1.000 por mês para poder trabalhar. Bota aí 12, 15 mil por ano. Já a arquitetura sobe isso, o Revit e o ArchiCAD é mais. Então, eu acho que tá ali entre R$500 e R$600 por mês, não sei a tabela atualizada, mas... Mas é de fazer conta, né? Se usassem AutoCAD, não o pirata, né? Também pagaria isso, né? Olha aí. Também pagaria isso. Mas quando tu tem ferramentas BIM, é mais difícil conseguir acesso a esse produto ilegal, né? Vamos lá, se a gente parar para pensar que um escritório com 3 ou 4 máquinas vai ter um custo de R$15 mil por ano para as licenças, cara, esses 15 mil no ano tu tira rapidinho. Claro, quanto custa um projeto, né? Na velocidade de projeto, entendeu? Sim. Então, com certeza. Se é uma dica que a gente pode dar, eu acho que dá pra galera olhar pra isso, né? Tem que olhar pra isso. Olha pra senão isso, vai ficar pra chama trás, as empresas, faz orçamento, vê como funciona. Eu vi que a Giovana Munhoz implantou isso no escritório dela. Não sei se tem mais escritórios que tem isso em Lajeado na parte de arquitetura. Sim, que utilizam softwares BIM, né? Que já trabalham com ArchiCAD ou Revit, já tem alguns, assim, né? Já tem alguns. Então, agora... fazer parte de processos BIM, que daí já vai para a parte de gestão de projetos, né? Trocar informações com outros profissionais, aí já é um nível acima de BIM. Mas, para nossa região, se o arquiteto já utilizar o software BIM para produção de projetos, já está na frente de muitos, né? Porque ele vai conseguir fazer essa comunicação com os demais e vai fazer os projetos com maior assertividade e mais agilidade, né? Então... Show. Eu queria agora entrar num outro assunto contigo, que é a parte de automação e elétrica. Né? A última vez que o Sommer veio aqui, a gente conversou bastante com relação a isso, né? E o pessoal tem muito essa dúvida, tá? A elétrica é uma coisa, a automação é outra, o hidrossanitário. Então, assim, quando a gente trabalhou na casa do William ali, a gente conseguiu entender essa compatibilização de automação com elétrica, e aí vem a tal da ideia da elétrica moderna, né? Que existe esse nome aí. Queria que tu dissesse para o pessoal em casa qual é o conceito, né? O que é essa elétrica moderna, né? Quais os benefícios, como funciona. Claro que tem benefícios financeiros ali, mas né, o que é esse conceito que é muito no que tu trabalha hoje, né? Sim. É uma demanda bem recorrente agora, essa de estar elaborando projetos, então, com essa elétrica moderna, né? É uma nomenclatura aí que eu acho que até partiu do Marcelo Sommer, né? Mas ficou bacana o nome e deu para elucidar bem para os clientes, né? Basicamente, a gente até então trabalhava muito com um projeto elétrico convencional, né? Iluminação, como vai ligar? Interruptor, tecla normal, né? Chave hotel, chave cruz. Então, era um projeto, digamos assim, sem integração nenhuma com outras disciplinas da automação. Casas de alto padrão, a gente foi percebendo também uma necessidade de ter algo mais moderno a partir de colocações dos clientes até, né? Pô, mas eu queria ligar a minha luminária na entrada da cozinha, na sala, queria ter uma saída que vai para a escada e mais uma... daí enchia de retorno de fiação, né? Dava uns 10 retornos de fiação espalhados pela casa para atender uma luminária, né? Tá, beleza, fazia, né? E aí, numa conversa com o Sommer, então, ele apresentou essa parte de automação. E a gente começou a fazer comparativos, né? Mas vamos lá, então. Vamos pensar, pô, esse é um problema... Mesmo que o cara não queira uma automação completa, né? Que envolva ar-condicionado, cortineiro e tudo mais. Mas, para iluminação, será que não vale a pena colocar essa opção pro cliente? Tu vai ter uma tecla na saída da tua casa que desliga a casa inteira. Não vai precisar saindo pelos corredores aí procurando tecla, né? Então, a gente foi fazendo comparativos, né, de projetos para ver o que daria de custo mesmo de implementar uma automação, primeiro somente para iluminação. E depois, caso o cliente queira partir para equipamentos vídeo, mais sofisticados, ele vai para... alarme, ar-condicionado, cortinas... então ele tem um mundo aí, né, de opções para automação e projetos de áudio e vídeo, né, que é outra coisa já também. É bom a gente não misturar isso, o Sommer bate bastante nessa tecla para não até assustar o cliente, né, na questão de custos. Mas a elétrica moderna, então, voltando, é basicamente o projeto elétrico normal, porém a iluminação
ela não recebe fiação elétrica nos pontos de interruptor, tá? Ela é só alimentada a energia elétrica na luminária e da luminária até o quadro de automação, né? Isso dá uma quantidade significativamente reduzida de retornos de iluminação. De fio. De fio. E lá no ponto onde chegaria os retornos, na tecla, né, no nosso interruptor, está chegando cabo de rede. E esses cabos de rede se comunicam com o quadro de automação. Chegou lá dentro, o profissional que faz a configuração da automação, ele seleciona o que quiser. Eu posso entrar na minha casa e do lado da porta ter a iluminação que liga, a tecla que liga o jardim. Mas isso aqui não me é útil mais. Então troca na configuração. Eu quero que liga lá da piscina. Então ele faz essa troca durante o uso da casa, né? Só chama lá o responsável pela a empresa que instalou para a automação. E importante também ressaltar que a gente não está produzindo o projeto para a empresa Faxon, né? Que é a do Sommer. Ela é um projeto de elétrica moderna. Se outra empresa de automação for instalar, ela vai usar a mesma infraestrutura. Né? Então, para deixar o cliente com opções de instalação de iluminação com automação. Né? E já também pensando em deixar essas esperas prontas para o cliente de outros equipamentos, como a gente falou, ar-condicionado, cortineiros e tudo mais, a gente já conversa antes de iniciar o projeto e apresenta isso para o cliente. Olha, mesmo se tu não quiser fazer um investimento num sistema de automação mais completo logo no início, porque tu está cheio de contas aí da obra, a gente pode deixar a infraestrutura preparada. Daqui a 5 anos tu quer expandir a tua automação. Beleza. Passa lá os cabos por dentro das nossas esperas e compra os módulos novos de automação e melhora o teu sistema. Então, a partir dessa rede de infraestrutura já pronta, ele tem mais liberdade para futuramente ampliar, né? Então, essa é a ideia da elétrica moderna. É pensar tudo antes, deixar a infra preparada e quando o cliente quiser fazer a aquisição de demais módulos, ele vai lá e instala, né? E essa ideia ela veio a partir de uma dificuldade nas obras de projeto, de execução, ou ela veio através da própria tecnologia que bateu na nossa porta e começou a... Sim, foi uma necessidade mesmo que a gente foi vendo no decorrer das obras, né? Porque o cliente instalava elétrica normal, quase tudo pronto, aí ele pensava, quero colocar automação. Aí ele chamava as empresas da região aí, os caras iam lá, beleza, dá para instalar, porém, nós vamos ter que quebrar teu forro, vamos ter que abrir canaleta na parede, né? Vamos ter que fazer diversas reforminhas aí na tua casa que recém ficou pronta para colocar automação. Precisamos de um quadro aqui de 1 metro por 80 centímetros para colocar os módulos. Não foi deixado nada, então não quero. O cara não vai querer fazer, né? Então foi uma necessidade até de clientes que chegaram até nós no escritório e falaram, né? Pô, queria automação, agora tem que fazer, vai ter uma quebradeira aí, né? Poderia ter pensado nisso antes e tal. E também foi uma reclamação, né? Um apontamento que o Marcelo fez numa conversa, que as empresas de automação deixam de vender muito por não ter essa infra já preparada. Ou até por não entrarem no processo de produção do projeto mais no início, que é normal, né? Era normal a gente não ter esses profissionais envolvidos na concepção do projeto. Na concepção do projeto. Né? Tava tudo pronto, aí chamavam eles, né? E aí era difícil de vender. Então tem um custo a mais para pensar em automação depois que está tudo pronto. Bem maior. E como é que faz, como é que a gente faz, como é que o mercado faz para lá na concepção de projeto já tá vendo isso? Eu sei que vocês têm um trabalho bem forte na conscientização dos arquitetos, né? De estar já pensando nisso lá atrás, já na concepção de projeto. Como é que está esse movimento de cultura dos arquitetos e dos engenheiros e quem projeta a obra? O pessoal já está entendendo isso e levando isso como uma opção para o cliente? Ou ainda é algo que ninguém está tocando no assunto e depois lá na frente que aparece o questionamento do cliente? Sim. E aí se viu que não foi pensado, né? Sim. Ainda a gente recebe muita obra já em andamento, né?
na qual não foi questionado isso no início, né? Mas tá tendo um trabalho forte aí na região, né? De workshop e tudo mais, trabalhando em cima disso. E muitos escritórios agora no briefing inicial, né? De contato com o cliente já fazem esse questionamento. Ó, tu vai querer automação? O que tu vai querer? Temos a opção de deixar todas as esperas e tal. Então, tá sendo bem mais falado já nisso, né? E aí chega já com essa informação para nós. Também no nosso briefing tem isso, às vezes não vem do arquiteto, né? Chega um projeto mais cru da arquitetura e aí eu tenho no meu briefing, ó, faltou a gente saber se vai ser elétrica moderna ou não. E aí a gente parte para outros pontos, né? Como a gente falou de esperas para som, né? Projeto de áudio e vídeo. Também tem que ter já um planejamento ali para pensar onde vai ter o multi-room, onde vai ter o subwoofer, né? Onde vai ter o home theater. Então tudo isso vai Já acabar pensado. mudando o layout, né? O projeto de interiores, normalmente, vinha somente um layout básico das casas, né? Ah, interiores nós vamos fazer mais pra frente. Tá, mas aí vai ter, por exemplo, aqui teu painel é cheio de LED aí atrás, né? Beleza, que tem um painel que avança, fica mais fácil. Mas tem muitos pontos de iluminação em parede que tu só vai saber que estarão ali a partir do projeto de interiores, né? Então, o ideal... Mas a coisa tá mudando. A coisa tá mudando. Sim. Para nós, na execução, é muito difícil. Por quê? Porque a gente está fazendo a casa e aí começam a vir essas demandas. Então, para nós que estamos lá na ponta da execução, é muito mais complicado. Me parece que cada vez mais os profissionais estão entendendo que é bom ver no início. O que acontece? O cliente tem pressa, o cliente está ansioso, ele já comprou o terreno, ele quer ver o projeto, as imagens. Sim. E a partir do momento que fica pronto o arquitetônico ali, que ele definiu as imagens, ele já quer orçar e começar a casa. Sim. Então vai uma dica para os profissionais que trabalham com projeto e com obra de situar o cliente. Situa ele, acalma ele. Muitas vezes tem até ainda a prefeitura para ver, financiamento. Às vezes tem 2, 3 meses para resolver burocracia. E ele está aqui querendo fechar a obra, querendo ver coisa e tal. É muito mais a questão de conscientizar o cliente, né? Baixar um pouquinho ele para que ele entenda isso. Porque a gente fala, por exemplo, do projeto de interiores. Se ele não pensar no interiores antes de começar a obra, ele vai ter que pensar no interiores durante a obra ou depois da casa pronta. Bom, só na questão de interiores já é mais caro pensar depois. Né? Onde tu tinha um ponto de gás, uma luminária, alguma coisa que tu não pensou e tem que pensar agora, com relação a mobiliário, por aí já começa a ficar mais caro, porque tu tem que abrir parede, abrir gesso, mexer em piso, e aí vira um estresse. Por quê? Porque a casa está pronta, linda, maravilhosa, ele já ficou ali 1 ano nesse processo, ele quer mudar. E aí quando tu chega nesse processo e ele não fez interiores, quando tu começa a olhar para isso e ele vê os problemas que ele vai ter, que tem que mexer em gesso e parede, ele acaba não fazendo, e às vezes é um pecado, porque é uma baita de uma casa, realmente de alto padrão, e não foi feito isso. Sabe o que acontece? Lá na frente, essa casa perde liquidez de venda. Eu sempre digo para o cliente, não esquece que a tua casa é uma casa que ela não é só para moradia, ela é um investimento. E quando tu pensa na casa como um investimento, ela tem que ter os diferenciais. E os diferenciais são esses, de ter pensado na casa antes. Sendo que, hoje em dia, talvez nem é mais um diferencial, porque algumas já têm. Sim. Né? Então, eu acho que é muito mais dessa consciência do projetista lá atrás, entender esses benefícios, inclusive de lucratividade, de renda, de liquidez desse imóvel na hora da venda. Sim. Né? A gente também trabalha um pouco com os arquitetos no sentido de que vamos pensar numa casa que um dia ela vai ser comercializada. Aí tu pensa numa casa ali de 1, 2, 3 milhões que seja, que daqui a 5 ou 10 ou 15 anos ela vai ser colocada à venda. Ou pela família que fez, ou pelos filhos da família que fez. E aí é uma casa bem localizada, bem bonita, grande, com todos os recursos ali, mas que não foi pensada. E aí quem vai comprar? É um jovem, ou alguém que já lida com automação. Esse cara vai querer a casa mais inteligente. E como eu transformo essa casa em mais inteligente? Então, é inteligente para o cliente pensar nisso em projeto. Por quê? Porque essa casa um dia vai ser vendida. E aí ele já tem isso pensado lá.
Com Tu vê certeza. como vai além de execução. Sim, sim. Não adianta, né? Tem que mexer no bolso do cliente para que ele se dê mais valor para essa questão de projeto, né? Se hoje já tem diversos sistemas aí de automação que nos trazem aí conforto e, né, uma praticidade enorme na casa, como tu disse, imagina daqui a 10, 15 anos, quando a pessoa for revender essa casa, né? E o que acontece? É um valor agregado, tá? Quando a gente fala na substituição, se pensou na elétrica, se pensou na automação. Quando a gente fala em pensar nisso, vai reduzir fio, vai aumentar eletroduto. No processo de execução de obra, tu não tem grandes diferenças financeiras de investimento do cliente. Não. Ele vai ter um investimento para colocar equipamento, para colocar o CD, para colocar Pulsadores, os né? Os pulsadores, keypads. sei lá, 20, 30, 40, 50 mil reais. Só que é um Porsche lá na frente que tem o vidro elétrico. Sim. Que tá tudo funcionando. Tu imagina tu ter um Porsche lá na frente que tu tem que abrir na manivela. É isso que acontece. E aí o camarada vai dizer assim, eu tô investindo numa casa de R$1 milhão. Pô, eu vou fazer todo esse processo de elétrica, automação, vou gastar 50 mil a mais. Beleza, é uma casa de 1,50 milhão. Mas e daqui a 1, 2, 3, 4 anos que tu for vender? Ela vai agregar muito mais valor do que os 50 mil reais. Por quê? Porque o mercado vai comparar aquele produto, aquela residência com outra, então vai pegar dentro de um condomínio a mesma casa de 300 metros quadrados aqui e a mesma casa de 300 metros quadrados ali. Aquilo que foi investido 50 mil atrás, 50 mil reais lá atrás, hoje o cara paga 200 pau a mais. Por quê? Porque é uma casa inteligente. E o cara que está comprando daqui a 10, 15 anos é um cliente, um consumidor que se acostumou com a tecnologia. Com certeza já vai então é ter bem mais exigência, da né? parte do cliente pensar nisso ao fazer a sua casa. Sim. Muito mais, às vezes, do que investir em outras coisas lá. Então vamos lá, o camarada investe 30 mil num coqueiro para botar no quintal e não pensa na automação. Sim. Só que é difícil vender essa ideia. É difícil vender a ideia lá no início, por quê? Porque já está falando em custo. O cliente já comprou um projeto, um terreno, ele já está fazendo o projeto, ele já sabe que o investimento dele vai ser alto e muitas vezes ele está chulhando ali, né, contando as moedas e tal. E aí tu vender mais isso para ele. A gente tem essa dificuldade, né? A gente já tentou com alguns clientes colocar isso na mesa, mas de uma certa forma ou outra, lá no final ele... não, deixa, eu não vou fazer isso agora. Sim. Ele não tá entendendo que lá na frente a casa dele não vai ter esse diferencial que todas as outras possivelmente vão ter. E como é que vende essa casa lá na frente? Às vezes até a dificuldade de a gente convencer o cliente que precisa de um projeto executivo, né? É difícil. Sim. Quanto é que vai custar o projeto da minha casa aí? Pô, uma casa de 500 metros quadrados. Vai custar 10 mil reais. Fazer orçamento. Pô, mas 10 mil projetos, sim, mas a gente tá projetando tudo que vai na tua casa, todas as instalações, compatibilização e tudo mais. E é barato. É. O cara vai investir ali 1 milhão, 1,5 milhão para gastar 10 mil. Exato. Então... E também, como tu falou, o cliente vai ter essa casa para vender no futuro. Mesmo se ele não fez o investimento total de automação com todos os equipamentos, se o futuro, se o interessado, né, o futuro morador chegar lá e ter a informação de que foi deixado as esperas para toda a infra de automação, não, beleza, já é um ganho, né? Aí, se tiver pronto, ainda melhor, né? Mas tendo essa infraestrutura, com o avanço da tecnologia, os caras vão poder utilizar da mesma forma a infraestrutura que está ali, né? Vamos dar o cabo, vai ser outro tipo de cabo? Beleza, a infraestrutura está ali, passa o cabo, né? Mas então, é uma questão de consciência. Sabe que a construção civil ela é muito informal ainda nesse sentido. Então eu vejo o meu cliente aqui, às vezes também, o projeto recém saiu do forno, não foi nem para a prefeitura, eles recém aprovaram o projeto, viram as imagens, beleza, o dormitório, os tamanhos, né? O interiores, às vezes ali junto... Ele já quer saber quanto custa a obra. Né? Quanto custa a obra. Então, por quê? Porque o nosso mercado ainda é informal. Ele pega o Zezinho das Couves lá, o Zezinho vai falar num custo por metro quadrado. Sei lá, 4 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados. Vem cá, vamos fazer um contrato e fechar essa obra. Não. Tem que pensar nessa casa, tem que organizar isso tudo, tem que orçar essa casa, né? A gente vende muito essa ideia de que o cliente tem que saber exatamente qual é o custo da casa, porque senão ele acaba escolhendo às vezes o Zezinho das Couves, ou que seja uma construtora para fazer a casa,
por R$ 1 milhão que seja fazer a casa. Ele não tem ideia se a construtora vai ter grandes lucros, se a construtora vai empatar ou se ela vai ter prejuízo. E aí ele corre o risco de muitas vezes, vou fechar por R$ 1 milhão, se o cara tiver prejuízo, o problema é dele. Não, se quem pegou essa obra por R$ 1 milhão começar a entender que vai ter prejuízo, ele começa a botar má qualidade, profissional ruim, ele abandona a obra e esse risco volta para o cliente. Então é muito mais uma questão de consciência, de fazer o cliente entender que ele tem que fazer o orçamento da casa, que ele tem que entender qual é o custo daquela casa, independente com quem ele for executar ela. Sim. Se ele vai executar com a Engemori, se ele vai executar com o Zezinho das Couves, é uma decisão que ele vai ver depois. Se ele vai executar a casa no modelo de empreitada fechada ou administração de obras, é um modelo que ele vai ver depois, mas ele tem que ver o custo. Só que é uma questão de consciência. Por quê? Porque ele está ansioso, ele quer ver, ele quer negociar, ele quer tirar isso da frente. Então a gente tem um trabalho aqui muito grande, muitas vezes em calma, né? Vamos organizar isso daqui, a gente tem um pouco de tempo ainda, vocês precisam subir esse degrau para ir para os próximos. E essa questão de elétrica, de esperas e o pensar na casa, vem antes disso ainda. Então, se o profissional que está desenvolvendo o projeto não é um profissional preparado, que estudou e que entende sobre isso, ele não vai abordar. Aonde estoura? Lá no final. Sim. Quando a casa está pronta, que ele começa a pensar na cortina, no ar-condicionado. Quando ele vai na casa do amigo dele, que tudo funciona com tablet, tudo inteligente, ele diz, poxa, por que não fiz na minha casa? E aí onde é que cai? Lá no profissional que fez projeto. Ele vai mandar um WhatsApp pro cara e vai dizer, eu queria ter feito isso na minha casa. Sim. Pois é, a gente acabou não vendo. Gente, abordem isso lá no início com o cliente. Coloca como uma opção. Vamos pensar nisso agora ou não vamos? Se a gente pensar nisso agora, vai ter esse custo. Se a gente não pensar nisso agora, lá na frente tu quiser fazer, vai ter 2 vezes mais esse custo. Então é uma questão que eu acho que cada vez mais a gente está, todos nós, né, desde quem está na execução, quem está na concepção de projeto, cada vez mais a gente está conseguindo levar isso e colocar em cima da mesa para o cliente, porque tudo envolve custo, né? Vocês batem muito nesse processo, né? Tem um processo para construir uma casa. Tem um processo para construir. E antes do processo de construir, tem o processo de projeto, que isso também aí é culpa nossa mesmo de profissionais da parte de projeto, que falta um padrão a ser seguido, né? Primeira reunião com o cliente tem que ter o briefing documentado. Não é conversa no WhatsApp, mandar um áudio pedindo se ele quer vaso sanitário com caixa acoplada ou válvula hidra. Tem que ter documentado isso, senão depois, eu não lembro o que te falei, aí tu vai lá procurar 2 anos atrás a conversa, né? Então, ter todas essas informações documentadas, né? As pranchas, o número de revisões. Quantos projetos pegou que não tem revisão, né? Tá lá, revisão 0, só que tu sabe que já é a 5ª prancha que foi pra obra. Então, não tem data. Então, são coisas básicas, assim, né? De processo de produção de projeto, de gerenciamento de projetos que também os profissionais estão pecando, né? E é muito fácil para nós, da parte de projeto, depois botar a culpa na execução também. Esqueceram. Mas não tinha informação, né? Não tinha detalhamento, não tinha informação. Então, é fácil empurrar, né, para frente aí o problema. E é uma questão muito cultural da gente ter mais tudo documentado para gerar um projeto mais executivo e execuível, né? O que eu costumo dizer? É mais fácil dar uma estressada em tudo isso antes do que depois. Então a gente está fazendo uma casa agora em conjunto que a gente não fez nem a primeira laje ainda. A gente já fez 2 ou 3 reuniões com todos os profissionais, né? Agora está o estrutural junto, desde os complementares, desde o arquitetônico, quem está fazendo o projeto de interiores. Por quê? Porque a gente dá uma estressada antes, vê todos os pontos antes, depois a obra flui. Sim. Depois a obra caminha. Né? Só que é uma questão cultural, a gente bate um pouco nessa tecla. A Engemori é um pouco mais chata com relação a isso, mas eu vou te dizer que alguns arquitetos, alguns profissionais, eles têm me dado um feedback e dito, olha, Luiz, eu mudei muito o processo dentro da minha empresa em função de estar trabalhando com Engemori. Bacana. Eu mudei muito o processo de detalhamento de projeto em função de ter sofrido um pouco com a Engemori. Por quê? Porque a Engemori, a partir do momento que começa a vir alterações e alterações que geram custo, e elas não estavam em projeto, e logo elas não foram orçadas, como é que vai ficar esse custo? Né? Então, a gente, de uma certa forma ou não, a gente também obriga o arquiteto a estar vendo esse detalhe lá antes, que foi solicitado pelo cliente. Né? Um nicho de banheiro.
O cliente pediu o nicho de banheiro. E aí, muitas vezes, no projeto não aparece. Não foi orçado. Sim. Ele vem um detalhamento lá quando a gente está pensando em rebocar a casa por dentro que tem um nicho de banheiro. Esse nicho vai ter um custo que não foi orçado, mas foi solicitado pelo cliente. Né? E cada vez mais as construtoras e quem executa a obra está cuidando desses aditivos, está olhando para esses trabalhos extras, porque, poxa, eles não foram cobrados do cliente lá atrás. Então, eles deverão ser cobrados agora. As construtoras e quem executa a obra que não olha para isso e acaba fazendo, muitas vezes, todos os extras e aditivos sem conseguir cobrar ou sem conseguir mapear isso, e aí a importância do orçamento, e a grande maioria não faz, no fim da obra acaba empatando, não Sim. sobrando dinheiro, e aí todo mundo corre um grande risco de não ter aquela casa pronta dela, né? O cliente corre um risco dessa casa não ficar pronta, quem está executando essa casa corre um risco de quebrar no meio desse processo, o arquiteto corre um risco dessa casa não ficar pronta e não ir para o seu portfólio. Então, tu vê que impacta em todo mundo o não pensar na obra ali, né? E a execução, a gente que sofre lá depois. Sim. Né? E também, tu mencionou antes, vão, às vezes, entregar a casa, mas vão pegar materiais mais baratos, né? Vão tá orçado lá um material, pensaram em um material... Chegou no fim da obra, não sobrou dinheiro, vamos pegar uma categoria baixa aí, né? Então, a gente sabe que se não fizer o processo correto, no final a conta não vai fechar. Não é construção, sabe? não é esse lucro exorbitante que todo mundo acha. Se tu falhar no meio do caminho, foi teu lucro. Cara, uma obra menor, assim, uma obra de valor menor, qualquer deslize... É empate. Né? E a gente bate muito nessa tecla. A gente estava com um profissional ontem aqui que faz basicamente as mesmas coisas que tu faz, né? Ele também faz estrutural, compatibiliza, ele veio visitar a gente ontem aqui. E aí ele falou, a sensação que eu tenho quando eu olho o trabalho da Engemori, que ela tá mudando alguns processos de construção na nossa região. Né? E a gente bate muito, né? Eu tava com 2 clientes essa semana explicando para eles a importância de olhar o custo, de fazer o orçamento, de se fazer um EVF mesmo, né, robusto, né, de orçar a obra prego por prego antes de negociar essa obra, independente com quem vai negociar. Tu sabe que no final da reunião todos me dizem, Luiz, faz total sentido, ninguém me apresentou isso, e hoje eu tive um retorno de um cliente que a gente quer muito fazer a casa, que eu tinha apresentado uma proposta de orçamento para ele, e hoje ele me deu um retorno. Luiz, bora fazer o orçamento, como é que faço para pagar, o que tu precisa de projeto aí? Parece um processo mais moroso, Maurício, porque para a gente fazer todo o orçamento da obra, a gente precisa de todos os projetos. Sim. Ou quase todos os projetos. E a gente tem uma questão cultural na nossa região, ou no Brasil que seja, que os projetos eles vão chegando na obra ao decorrer da obra. Né? O projeto do gesso ainda não foi feito e eu estou pedindo. Poxa, que bom seria se todos os projetos já estivessem prontos, os executivos, para daí orçar essa obra, negociar e começar a execução dela. Se tu vai para alguns países, vai para os Estados Unidos, algumas cidades, tu não começa a obra sem ter todos os projetos executivos prontos e aprovados pela prefeitura. Sim. A prefeitura quer ver aquilo ali. E tu tem um passo a passo. Tu faz algumas coisas de instalações lá, tem que chamar eles. Eles têm que ir lá, validar aquilo, segue a obra. Então, tu não começa a obra sem ter projeto executivo. Aqui a gente começa a obra, às vezes, sem ter pensado no estrutural, no ferro. Como que eu vou orçar uma obra? Como que eu vou chegar no custo dela para sentar com o cliente e falar sobre uma negociação de execução de obra sem ter o projeto estrutural? Sem saber quanto a gente vai gastar em ferro, concreto, mão de obra, né, forma, caixaria, enfim, não tem como, né? É irracional hoje pensar que as pessoas ainda contratam execução de obra ou ainda oferecem execução de obra por uma estimativa de custo metro quadrado. Então, tudo vem à tona quando a gente fala em pensar na obra. Sim. E tudo isso é pensar. Isso também, só voltando um pouquinho lá ao BIM, né? Isso é uma tecla que o conceito BIM bate muito, né? É a construção virtual. Então, tu constrói isso, todos esses problemas aí, né? Essa falta de informações que hoje ainda estão chegando lá no canteiro, a gente tem que resolver antes, né? Então, a gente fazendo esse processo de construção virtual, tu vai ver que estão faltando as informações. Tu vai estar faltando elementos no teu modelo virtual de construção. Então,
esse é um grande benefício, né? De tu visualizar tudo antes de ir pro canteiro. Sabe o que esse processo em BIM me parece que ele ajuda na ansiedade do cliente? Porque a maioria dos profissionais que fazem projeto, dos escritórios, enfim, como não trabalham com o BIM, o projeto demora mais. E aí o cliente já está nessa espera, então o projeto demora, ele se arrasta. Quando o projeto fica pronto, ele quer resolver tudo. Sim. Me parece que se usar o conceito BIM e ferramentas BIM, essa janela, essa jornada de projeto, ela é mais curta. E aí o cliente não está tão ansioso para ver preço e negociar a obra e começar. Às vezes o cliente vem aqui, ele quer saber quando começa a obra, nem alvará não tem. Então, eu brinco às vezes com o cliente. Aqui na Engemori parece que a coisa ela é mais engessadinha, um pouco mais demorado no início, mas é mais confiável, é mais transparente, né? O cliente enxerga, o cliente vê o que está acontecendo, ele dorme, a gente dorme mais, né? Então, e é um processo que a gente tem que bater na tecla. Como deve funcionar esse processo? Quais são as escadinhas, né? O problema é que o nosso mercado ele ainda é muito informal e o cliente às vezes dá o azar de ter tido uma indicação. Eu costumo dizer, né? Depois que eu não tô, depois que ele fechou com o outro, que não é comigo, não tem mais o que fazer. E aí chega na metade da obra, ou lá pro final da obra, começa a dar um monte de problema. Por quê? Porque ele não olhou para isso antes. Ele não olhou para custo, ele não entendeu. E outra, fazer um orçamento, entender custo, pensar no virtual da obra antes, tu consegue fazer um planejamento financeiro, né? Olha, eu preciso baixar 100 mil dessa casa. Com o orçamento é fácil de tu olhar para aquilo ali. Agora, se tu negociou ou tá negociando com alguém numa estimativa de metro quadrado, como que tu vai pensar aonde tu vai baixar 100 mil na casa? Não tem como, tem que ir para orçamento. Então, quando eu digo orçamento, é um dos processos dentro dessa jornada de construção de casa que vem pós o pensar de projeto. Sim. E, inclusive, entrando nessa parte de planejamento e orçamentação, o que a gente faz hoje dentro desse universo BIM é o BIM 3D, tá? Que é elaboração de projetos executivos e compatibilização. Entrando na parte de planejamento e orçamentação, é BIM 4D e 5D, que isso já para construtoras é algo também a ser implementado, tá? Aí eu te alimento com o meu modelo BIM, né? Com o estrutural, com as instalações, a arquitetura. A partir dali tu extrai os quantitativos. Então, se todo mundo nessa roda estiver girando em BIM, isso aí vai aliviar o processo da construtora também, né? Então, só que para a informação do teu orçamento sair correta, o arquiteto que lançou a parede tem que ter lançado a parede com a composição que tu vai usar na obra. Tu sabe que, de uma certa forma ou não, aqui na Engemori a gente acaba travando nos processos em função disso. Eu queria muito ter esse processo aqui, porque hoje, queira ou não, a gente tem que levantar todos os quantitativos, fazer ele dentro do sistema. Hoje a gente já tem sistema, CRM, para fazer orçamento lá dentro. Em paralelo um Excelzinho ali para conferir as coisas, mas eu queria dar esse pulo para um BIM. Só que por que eu vou inserir esse sistema e esse processo dentro do meu processo se os projetos não vão vir desse jeito? No momento não vai conseguir fazer um orçamento com assertividade, né? Então, claro, tu pode ir estudando o sistema, né? Mas para implementação no momento, como tu disse, tu não produz projeto aqui dentro. Se tu fizesse todo o processo aqui dentro, ok, né? Mas recebendo de fora, tu recebeu a informação errada, tu vai extrair a informação errada para o teu orçamento, né? Então, quando tiver todo mundo já familiarizado, né? Produzindo projetos em software BIM, colocando as informações corretas, né? Que o BIM tem o I, que é Information, que é o mais importante. E o que ao longo dos anos aí evoluiu só o modeling, só a modelagem. Né? Todo mundo tá batendo na modelagem. Os projetos lindos. Aparece a curva lá em PVC, o que é joelho, o que é curva, tudo bonitinho, né? A tomadinha. Só que a informação, que é o que mais importaria para a obra, não é tão levada em consideração na elaboração dos projetos, né? Então tem que cuidar um pouco disso. E qual é o feedback dos profissionais que já entendem isso e já estão fazendo isso? Sim. Qual é o feedback deles? Realmente vale a pena, meu processo melhorou, eu tô fazendo mais projetos, eu escalei meu negócio, tô ganhando mais dinheiro, tô me estressando menos, a execução da obra é uma coisa mais tranquila, ou não, não mudou nada, só gastei dinheiro, investi. Sim.
A Claro que a maioria... resposta, em tese, a gente sabe qual seria, mas... Sim. Na teoria, Como uma né? questão de costume, Isso. talvez alguns vão... Alguns não conseguiram, digamos, se adaptar a isso ainda, né? Quem não tem muitos técnicos por trás da construção, né? Engenheiro responsável pela obra, tem muita obra que não tem responsável, né? Alguém assinou, mas responsável que vai, faz a conferência, orçamentação não tem, né? Principalmente residencial. Então, fica muito na mão só do mestre, né? E aí, ele recebeu informações na planta ali que ele não sabe ler ainda tão bem, principalmente das instalações. A arquitetura e estrutural ele já está mais familiarizado. Agora, elétrico, hidrossanitário, climatização, exaustão, vai ter ventokit, né, piso aquecido. Ele não sabe ler essas informações. E eu faço acompanhamento em algumas obras, mas eu não vou estar lá diariamente, né? Então, para construtoras ou empreiteiros, né, ou simplesmente pedreiros que estão fazendo uma casa, às vezes meu projeto vai ficar meio escanteado. O encanador, né, alguém que não quer mudar muito assim, eu vou fazer do meu jeito aqui, ali tá os tubos de queda, beleza, vou seguir só isso. Mas sabe o que acontece? Por outro lado... Sabe o porquê? Porque a gente ainda tem bons mestres. Sim. A gente ainda tem bons mestres. Porque, na verdade, se tu para pra pensar, o mestre de obras ali, ele não tem que estar preocupado com o projeto hidráulico. Não, perfeito. Ele não teria que estar preocupado com as esperas da elétrica. Ele não teria que estar preocupado com muita coisa ali. Se tu pega obras em outros países, por exemplo, o camarada da hidráulica é o camarada da hidráulica. Ele não precisa falar com ninguém. O cara da elétrica não precisa falar com ninguém. Ele não tem que depender, ele não depende lá do mestre, lá, ou de quem levantou a parede para ter feito alguma coisa para ele. Alguma coisa sim, mas é pouca coisa. Então a gente ainda tem o mestre, que é um cara que entende muitas vezes, além da gente estar na obra lá e passando isso para ele entende relativamente um pouco de tudo ali. Mas e quando nós não tivermos mais esse profissional? E aí a gente vai se obrigar a mudar o processo para que seja independente. Sim. Até hoje, eles praticamente não receberam projetos execuíveis de elétrica e hidráulica. Então, isso também foi criando uma cultura de, beleza, eu sei como funciona mais ou menos o sistema, vou deixar uma passagem na viga ali para tubulação, né? Vou criar um shaft ali, já vou deixar uma espera. Então, mas muito na cabeça dele. Então, alguma coisa, até por não ser responsabilidade dele, né? Ele já tem 1000 funções na obra. Ele ainda pensa algo além da responsabilidade para deixar isso, né, pensando nas futuras instalações ali, mas como tu mencionaste também, cada um deveria fazer o seu trabalho, né? E já com construtoras, né, com uma equipe maior por trás e até com maior experiência já em projetos mais detalhados, né? Independente de ser em BIM ou não. Falando de projeto executivo, né, que é um projeto bem feito executivo em CAD, tá ótimo, não precisa mais, né? Isso chegando na obra já, de novo, compatibilizado, esse furo, que o mestre não vai precisar pensar que tem que deixar um furo na viga. Esse profissional de hidráulica, né, já falou com o responsável pela compatibilização, e esse profissional da compatibilização informou o calculista, o responsável pelo estrutural, preciso de um furo na viga 219, de diâmetro 150, na altura tal. Beleza. O mestre vai chegar na obra, ele vai simplesmente, na hora de executar as formas das vigas, a prancha do projeto estrutural vai estar lá, marcando o furo na viga, no detalhamento da viga. Então, ele não precisou pensar, o que vai passar aqui, será? Não, já está no estrutural. O cara da hidráulica. Exatamente. Tá ali. O hidráulico, o encanador vai lá para executar o projeto. Não chamar ele 2 dias antes. Para pensar. Vem aqui, nós temos que deixar as esperas na viga. Mas não... Aonde assim, eu vou deixar? Caimento, como eu vou deixar? Caimento, vou calcular o caimento, então, baixa um pouquinho. Não é assim, né? Então, eu recebo muito feedback dos profissionais, do encanador, do eletricista. Facilita a vida dos caras. Facilita. Esse dia eu fui começar uma outra obra e aí eu também já estava em andamento, né? Estavam já mexendo nas fundações e o pedreiro lá, não é mestre, ele falou, eu trabalhava numa construtora e os projetos já vinham compatibilizados, né? O encanador não vinha uma semana antes para pensar nos furos. A gente recebia o estrutural, eu falei, qual foi? Aquele lá, não.
Foi nós que fizemos. Que legal, né? Eu vi, por acaso, cara, nem sabia que o projeto era do nosso escritório e deu esse feedback. Eu falei, ainda não tá feito os projetos da parte de tubulações enterradas, que a gente recebeu as formas só agora, o baldrame. Então não conseguiu produzir ainda, mas tem tempo e tal. Dele, não, que bom que vai ser assim, né? Então Porque tudo é custo, né, Maurício? Tudo é custo. Um mestre ou um profissional que tem que estar pensando nisso, um profissional da hidráulica que tem que ir na obra 2, 3 dias, uma semana antes para pensar, tudo gera custo, né? Se o mestre de obras tem que parar as coisas dele ali para trocar uma ideia comigo, ou com o Lucas, ou com o encanador, é custo. Ele não deveria estar pensando nisso agora, isso deveria estar pensado lá nos projetos. E também a gente fazer projetos mais assertivos, né? Principalmente compatibilizado, vai ter que estar, senão o traçado da tubulação vai ser alterado em obra. Alterou o traçado, meus quantitativos foram embora, né? Então, esse também deve ser um grande problema, né? A gente mudar o que tu pensou. Então, às vezes, fica melhor para a obra. E nada contra isso, né? Mas tem que voltar essa informação. Maurício, aqui tinha uma viga que não estava no projeto. Às vezes acontece. Te melhorar o teu processo lá, às vezes, né? Claro. Então, a gente não atingiu um nível de excelência ainda em projetos, né? O escritório tem 7 anos já. Eu fiz a pós em BIM, formei em 2021. Então, também é recente, né? 3 anos, 4 trabalhando em BIM. É recente também. Mas tem muitas coisas que se vê na obra que altera o traçado, né? E é normal. Por exemplo, uma verga de janela. Às vezes ela... estenderam mais a verga para ficar mais simples a execução. No traçado, já não passa a eletroduto ali, né? Já não passa a eletroduto ali. Já deveria ter pensado antes. Então, tem algumas coisas que vão acontecer, né? Mas, pensando em quantitativos, principalmente para a orçamentação global da obra, é um ganho. Tu não viu ainda, depois eu vou te mostrar o nosso processo de orçamentação, tu vai ver que ele é bem completo. Sim. Maurício, a gente já tá quase 1 hora aqui conversando, trocando essa ideia. Passa rápido pra caramba, né? Eu queria que tu desse uma dica para quem tá nos vendo, nos ouvindo, uma dica pro profissional, pro cliente, enfim, uma dica que tu acha que vale a pena dar no sentido do que tu faz. Sim. Pros profissionais, cara, eu acho que já é falado bastante tempo, né? Já vem se batendo nessa tecla do BIM há bastante tempo e não tô percebendo assim uma evolução no mercado, sabe? Desde 2019 ou 2020 tem o decreto BIM, que é um decreto federal que para obras públicas vai ser exigido que o projeto seja em BIM, senão tu nem entra na concorrência, né? Então, isso, aos poucos, vai se tornar obrigatório. Ainda não é. Daqui uns, 5, 10 anos, a Prefeitura de Lajeado só vai aceitar em BIM. A Prefeitura de Salvador tem um processo em BIM que é sensacional. Tu aprova tudo digital, com modelos BIM, eles te mandam os retornos, né, dentro do modelo BIM, então é algo bem evoluído. Então, já existe isso no Brasil, né? Então, logo vai chegar. Então, para profissionais, assim, é bem importante que se especializem, né? É um processo que vai demorar um pouco para se adaptar, mas vale a pena. Ali na frente vão colher os frutos, né? Vão ganhar tempo na elaboração de projetos, né? Em revisões e tudo mais. Só um parênteses. Se as prefeituras estão pedindo, o que acontece? Existe um cliente. O cliente é a prefeitura, o governo ou o estado. Ele está pensando em custo. Provavelmente existe uma diminuição de custo nesse processo por fazer em BIM. Senão os caras não estariam exigindo. Né? Não é só por ser mais fácil. Não. Vai ser até, inclusive, mais barato no final da obra. Tudo é devido ao custo final, né? A gente faz todo esse processo para, no fim, o custo ser menor para o cliente, menor para a construtora, enfim. E para as construtoras, né? E clientes finais. Clientes finais, planejamento da obra, principalmente... Olha, o briefing, cara. O briefing é uma coisa que resolve muita coisa de projeto. Fazer um briefing bem completo, né? De profissionais, arquitetos com o cliente. A construtora também com o cliente, né? Que tem muita coisa de execução que passa um pouco por briefing também, né? Mas, principalmente, tu fazer essa coleta de informações lá no início para que o processo ande de uma forma mais tranquila.
também tu colocou bem antes, estressa bastante no início para ter tudo bem alinhado, que o projeto vai fluir melhor. E não querer atropelar as coisas, né? Não, tu vai construir uma casa aí de 1 milhão, cara, dá um tempinho, né? Matura a ideia, tu vai mudar 4, 5 vezes de ideia de layout. Então, deixa essa tua ideia bem concreta aí para chegar nos profissionais e já ter algo mais elaborado, mais pensado e que lá no fim não adianta, vai mexer no bolso, né? Lá no fim tu vai ter economizado, tu vai ter um produto melhor, então é isso aí, é planejamento, né? Bom, cara, brigadão por tu ter vindo. Quero que tu deixe as tuas redes sociais, os teus contatos, enfim, né? Onde o pessoal te encontra e acha alguma coisa tua. Certo. A gente tem o Instagram, né? Que é a Motim Engenharia. E basicamente o Instagram é o portfólio da empresa. Tá? Eu tenho o site também, que é motim.eng.br. Também tem algumas obras feitas lá, uma explicação do que a gente trabalha, né? Qual é a nossa especialidade. E no Instagram tem diversas obras que a gente já realizou aí. Então tá. Segue ele lá. Nossas redes sociais também, engemori.com.br, eng.luizdemori, construtora Engemori. Tá tudo ali no mesmo lugar. Isso vai pro YouTube também, então a galera acaba deixando uns links lá. Certo. Tá? Valeu, cara. Então tá. Obrigado pela presença. Obrigado aí pelo convite. E bora lá. Show de bola. Tchau, tchau.